Maria Luiz Fernandes, aqui por decisão aqui da Justiça Eleitoral de Vaza Alegre, a Justiça Eleitoral desta 62ª zona, né, que concede deste município, que atende também Grangeiro e Farias Brito, com a atuação do juiz doutor Davi Melo Teixeira, neste dia 7 de setembro, julgou improcedente a ação que pedia a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Grangeiro, Chico Clementino e Kleber Freitas, e a inelegibilidade dos ex-prefeitos doutor José Soares de Macedo e Luiz Márcio. Portanto, vamos conferir a reportagem de Lécio Oliveira, que traz aí uma fala do advogado doutor Luiz Ricardo sobre essa decisão da Justiça que impacta diretamente a vida política lá em Grangeiro. Olá, Marcos e ouvintes da Cultura 96.3. Vamos falar de Justiça Eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral. Essas informações são trazidas pelo advogado Dr. Luiz Ricardo. Trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral formulada por Francisco Fabiano Alves de Brito contra Francisco Clementino de Almeida e Cícero Sebastião Vieira Freitas Kleber Freitas, respectivamente, os eleitos para os cargos de prefeito e vice no município da cidade de Grangeiro, em desfavor também de Luiz Márcio Pereira e José Soares Macedo, sob alegação de que praticaram atos que configuram abuso de poder político, abuso de poder econômico e capacitação ilícita de sufrágios previstos no artigo 41A da Lei 9.504/97. Essas informações a gente tem com o Dr. Luiz Ricardo. Bom dia, Marcos Filho, ouvintes do Grande Jornal da Cultura, internautas, comunidade de Vaza Alegre e, em especial, o meu bom dia ao povo de Grangeiro. Sou o Dr. Luiz Ricardo, advogado da coligação Novo Tempo de Paz e Progresso, que lançou a chapa vitoriosa encabeçada pelo atual prefeito Chico Clementino e por seu vice Kleber Freitas. O candidato derrotado no pleito eleitoral pretérito de Grangeiro, Dr. Fabiano, e resignado com o resultado das urnas, ingressou com uma AGE, a qual buscava a cassação dos mandatos eletivos de Chico Clementino, de seu vice Kleber Freitas, bem como tornar inelegível os ex-prefeitos Dr. Soares e Massinho. A referida AGE alegava a existência de abuso de poder econômico e captação ilícita de votos e continha 6 supostos ilícitos eleitorais, sendo eles doação irregular de um imóvel pertencente ao município de Grangeiro, doação de material de construção em troca de voto, utilização de materiais e serviços em benefício de particulares, doação de cestas básicas em troca de voto, aumento de despesas com pessoal e rescisão de contrato nos últimos 180 dias anteriores ao pleito eleitoral e transferência irregular de eleitores entre Vaza Alegre e Grangeiro. No último dia 7 de setembro, o juiz eleitoral exarou sentença, julgando improcedente todos os pedidos. Em uma sentença esmerosa, Sua Excelência, juiz eleitoral, Dr. Davi Melo Teixeira, rechaçou todos os pontos em relação à doação irregular de um imóvel, a suposta doação irregular de um imóvel pertencente ao município. Não restou provado que esse imóvel supostamente pertencente ao município teria sido doado. Nós tivemos aí um engasgo aí no áudio, Luiz Fernando, tentar retomar aí a parte em que o doutor Luiz Ricardo está explicando exatamente a questão da sentença, né, do juiz da comarca aqui de Vaza Alegre, Justiça Eleitoral,
com relação a essa questão lá do município de Grangeiro, no qual houve essas denúncias, essa ação, e que, após a análise, a Justiça sentencia como improcedentes aí essas questões lá na cidade de Grangeiro. Vamos tentando retomar aí do ponto em que o doutor Luiz Ricardo estava explicando, né, a decisão da Justiça. Vamos lá. Passou todos os pontos em relação à doação irregular de um imóvel, a suposta doação irregular de um imóvel pertencente ao município. Não restou provado que esse imóvel supostamente pertencente ao município teria sido doado. Na verdade, não restou sequer especificado onde seria esse imóvel, qual seria esse imóvel, quais os atos que o município teria feito no escopo de buscar doar esse imóvel a algum particular. Em relação à suposta doação de material de construção em troca de voto, este foi o único ponto que chamou a atenção do Ministério Público Eleitoral e que o fez incorrer em erro e, na época, dar o parecer parcialmente acolhendo apenas esse ponto. Ficou sobejamente demonstrado que não existia provas de que, de fato, os candidatos investigados teriam doado esse material de construção. Isso porque a suposta beneficiária ela negou com veemência a existência dessa suposta doação e a única testemunha arrolada pelo autor da ação, ela se mostrou suspeita por ter seu esposo trabalhado como fiscal desse candidato e chegaram ao ponto de apostarem a sua única motocicleta na vitória do Fabiano e consequentemente, na derrota de Chico Clementino. Então veja que é uma testemunha que não tem nenhuma credibilidade. É tanto que sequer ela foi ouvida como testemunha, tendo sido ouvida meramente como declarante. E à míngua de qualquer outra prova da existência dessa captação ilícita, não restou outra alternativa ao juiz senão julgar improcedente neste ponto. No tocante à utilização de materiais de serviço em benefício de particulares, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, também tendo sido refutado. Em relação à doação de cestas básicas em troca de voto, trata-se de uma mera narrativa fantasiosa, em que o autor diz que uma live do artista Zé Cantor, pelo mesmo ter citado o vice-prefeito Kleber Freitas, mandado um único alô em um show de mais de 2 horas, que contou com centenas de visualizações, esse único alô, né, obviamente não teria o condão de macular o pleito eleitoral, até porque quem era responsável pela distribuição das cestas básicas arrecadadas pelo show era a equipe do Zé Cantor. Em relação à arguição de aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao pleito, também não restou demonstrado, pelo contrário, só foram contratadas 2 pessoas e pessoas ligadas às áreas da saúde e assistência social, portanto, em razão da calamidade pública instaurada pelo combate à Covid. Ademais, houve tão somente a prorrogação dos contratos de seleções que tinham sido realizadas, inclusive em gestões anteriores à do prefeito Massinho. E, por fim, em relação à transferência irregular de eleitores entre Vaza Alegre e Grangeiro, não
restou comprovado nenhuma irregularidade, até porque esse processo de transferência ele é um processo público e poderia ter sido impugnado toda transferência, bem como periodicamente há o recadastramento biométrico. Ademais, a petição inicial da AGE ela não lista qual seria a ação ou omissão dos investigados que justificaria o cometimento de qualquer ilícito eleitoral. De modo que será respeitado a soberania da vontade da maioria da população granjeirense que democraticamente escolheram Chico Clementino como prefeito e Kleber Freitas como seu vice-prefeito, sendo estes seus legítimos representantes. Laércio Oliveira para os estúdios da Rádio Cultura. E agora há pouco, Luiz Fernandes, o prefeito de Grangeiro, Chico Clementino, enviou um áudio para falar sobre essa decisão da Justiça Eleitoral. Boa tarde, Marco Filho, boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura e desse grande jornal. Quero passar para dizer à população de Grangeiro, recebi do meu advogado, doutor Luiz Ricardo, que aqui eu mando um abraço para ele, uma decisão do juiz eleitoral da comarca de Vaza Alegre, que nosso Grangeiro aqui faz parte, no eleitoral nós faz parte de Vaza Alegre, uma decisão que eu já tinha certeza, por a campanha que nós fizemos, transparente, com sinceridade, e o povo de Grangeiro deram essa vitória para mim e para o Kleber, o meu vice-prefeito. Enfim, não foi para mim ele, foi para a liberdade, pela paz, porque a oposição do Grangeiro, Marco Filho, joga sujo. A oposição do Grangeiro recente se juntarem, não foi todos, mas uma parte se juntarem e matarem o prefeito do Grangeiro, o João Gregório Neto, o João do Povo, eterno prefeito. Então, olha onde esse povo chegaram. E eles agora, o meu opositor que perdeu a eleição, entra com as AGEs para pedindo a cassação no diploma. Mas a justiça de Deus não falha e a justiça dos homens também não falha, que é a justiça que da comarca de Vaza Alegre, que é o juiz de direito. E deu essa decisão para mim continuar no cargo como prefeito, e eu vou dizer para você, o 20 de Grangeiro. Estou fazendo uma campanha, vocês sabem, estou fazendo uma administração voltada para o povo, com sinceridade, com responsabilidade, com dinheiro público, todos os dias da minha vida, acordo 5 horas da manhã, não tem hora para dormir. Nós estamos pagando o povo rigorosamente em dias, os fornecedores do município, o município tem crédito, compra e paga, estão todos em dias, pagamento do povo em dias, e está ficando um canteiro de obra. Está sendo destaque da região do Cariri, da região do Centro-Sul, a nossa administração. Então, para finalizar, quero agradecer a você, Marcos, em nome do jornal, a sua pessoa no Jornal Cultura, e estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque vamos continuar na paz nesse município e trazer coisa boa para esse município, que é o meu pensamento. Quanto esses opositores pensam de atrapalhar a cidade, de atrapalhar o município, eles perderam a eleição e sumirem, não aparecerem mais no município. Não presta favor para ninguém, nem para o povo, eles não vêm olhar para o povo. Então, isso é o que eu tinha de falar para você e para os ouvintes desse grande jornal. Que Deus abençoe a cada um e vamos em frente, trabalhar e fazer uma administração voltada para todos. Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um filho de Grangeiro e a cada um brasileiro. Um abraço a cada um.